Paulo vai apresentar um caminho mais excelente diante das dificuldades que aquela igreja tinha. Essa carta aí, Paulo passou um tempo, quase um ano e meio, mais ou menos, lá naquela igreja. Aí ele saiu com muita dificuldade, era uma cidade muito grande, muitos sacerdotisas ali, uma idolatria, imoralidade, muita gente transitando, um bom comércio na cidade. E Paulo fica um tempo ali, saiu dali, foi para Éfeso, e aí uma família chamada família de Cloé leva notícias de como estava a igreja e leva também uma carta daquela igreja, porque eles tinham algumas dúvidas sobre algumas coisas. Então, essa carta é para isso, é para Paulo dar uma resposta diante das notícias que ele recebeu sobre aquela igreja e, ao mesmo tempo, responde às dúvidas que aqueles irmãos daquela igreja tinham. Apesar de ser uma carta assim com notícias tristes, né? Porque Paulo gastou um ano e meio ali e havia muita infantilidade, muita bobeira naquela igreja. E a primeira coisa que a estrutura da carta de Coríntios, Paulo vai tentar mostrar para eles que todos nós que cremos em Cristo, estamos unidos em Cristo e na sua causa, na sua missão, na sua mensagem, na sua pessoa e na sua missão. E o livro poderia ser dividido em 3 partes, né? Do capítulo 1 ao 4, Paulo vai tratar das divisões da igreja. Então, como aquelas divisões que existiam na igreja não eram para existir e era uma bobeira e complicava o evangelho. Depois do capítulo 5 e 6, por causa de algumas desordens, até o culto estava comprometido por causa de algumas desordens, algumas bagunças que eles estavam fazendo. E do capítulo 7 ao 15, então, é resposta a respeito dessas dúvidas da carta que eles mandaram. Então, mais ou menos metade da carta são problemas na igreja, divisões e a desordem na igreja, e do capítulo 7 ao 15, então, a segunda metade, as dúvidas que a igreja teve e mandou essa carta para Paulo. Quando Paulo esteve ali, e mesmo ele tendo saído, esses problemas continuavam com referência à pessoa dele. Ele não se livrou desses problemas. E Paulo estava preocupado com essa igreja. Então, tanto essas dúvidas como essa carta envolvia a pessoa de Paulo e, consequentemente, afetavam a saúde da igreja. Então, com relação a Corinto, Paulo ele enfrentou várias resistências, tanto no tempo que ele esteve lá e depois, quando ele saiu, o seu ministério, aquilo que ele tinha implantado, aquilo que ele tinha colocado ali na igreja, ainda sofria resistência. Por exemplo, os filósofos achavam que a mensagem que Paulo trouxe era uma loucura, não batia, não tinha significado, já parecia algo ultrapassado, ou era algo muito inferior àquilo que os filósofos gregos. Corinto era uma cidade de muita influência da filosofia grega. Então, por ser uma cidade muito grande, havia várias pessoas que iam no agorá. Agorá significa mercado, mercadão. Pegavam um caixotinho, ficavam em pé e ficavam discursando. E várias pessoas ali assistiam e ficavam encantados com aquela... e contribuíam com aquele trabalho de discursar desses sofistas. Eram pessoas que defendiam as suas ideias, a sua forma de pensar, como que é o mundo, por que nós estamos aqui. E as pessoas, olhando aqueles discursos, se encantavam e tentavam regular as suas vidas de acordo com aquelas ideias. Então, eles, ao pronunciar a sua visão de mundo, essas pessoas, elas influenciavam, eram os influencers daquela época. E as pessoas tentavam redirecionar as suas vidas daquele jeito. Então, tinha algumas pessoas que ouviam desses novidade, redirecionava a vida radicalmente, de repente, desse lado, iam para cá, e até que durasse 2, 3 meses, viesse um outro, e ele redirecionava para cá, daqui a pouco redirecionava. Então, era uma loucura. E é a mesma coisa hoje, né? Hoje você vê pessoas assim, se deleitando com esses influencers, que não é assim. Daí, no outro dia, a pessoa está frustrada, descobriu um outro influencer. Então, tem muita gente, e o objetivo dessas pessoas é elaborar ideias, sofismas, isso é
lacração, palavras interessantes, modernas, sofisticadas, que encantam as pessoas e as pessoas que direcionam sua vida para aí. Então, Paulo enfrentava, ao pregar, ao trazer o evangelho, os filósofos daquela época resistiam a Paulo, tentavam combater Paulo. Eles eram uma resistência e, principalmente, diziam que a mensagem de Paulo era uma loucura. Os judeus, também, que têm uma ética, têm uma sabedoria, têm uma filosofia de vida, também combatiam Paulo. Falaram, não, a cruz é escândalo, porque nós esperamos o Messias, o enviado de Deus, que vai ser poderoso, que vai arrebentar tudo que tem pela frente. Alguns até também resistiam a Paulo, porque ele não merece ser ouvido, ele fala que é apóstolo, mas ele não é apóstolo. Ele não andou com Jesus enquanto Jesus esteve aqui. Então, na segunda carta de Corinto, Paulo vai combater não, vai se defender de forma muito triste, porque as pessoas simplesmente não estão querendo se alinhar à mensagem do Evangelho, combatendo a pessoa de Paulo. Havia falsos apóstolos, pessoas que perceberam que essa notoriedade dentro de igrejas, dentro daquelas pessoas que se converteram, então era uma coisa muito legal. Tinha uma fidelização maior do que ter o trabalho de discursar aí no mundo. Então, aproveitavam o mundo, o meio cristão, o meio dos crentes, assim, para se dizerem que eram apóstolos, e vinham com ideias seculares e tentavam misturar e fazer um bolo só com novas ideologias, com novos conceitos. E, para isso, eles falavam, Paulo não é apóstolo, porque se ele fosse apóstolo, ele não teria problema de saúde, ele não teria problemas físicos, ele seria aceito por todas as pessoas. Paulo não é, nós somos. Então, falsas pessoas intitulando-se a si próprio como apóstolos, tentando rejeitar a mensagem de Paulo e tornando o evangelho, a mensagem que era necessário ser pregada, mais mastigável. É o que a gente vê hoje, trazendo para as pessoas mais essa mensagem, mais água com açúcar, evitando falar de condenação. Deus é somente bondoso, Deus te ama do jeito que você quer, do jeito que você é, e quanto mais afundado você esteve no pecado, Deus te ama mais. Então, eram algumas lógicas muito perigosas. E também o sincretismo. Paulo tinha dificuldade com essa igreja, essa resistência, porque as pessoas, quando vinham e se convertiam, eles traziam a forma de pensar que tinham lá e tentavam juntar, somar, acrescentar com o Evangelho. E não reconheceram, isso é Evangelho, isso não é, então, se eu creio no Evangelho, é essa vida que eu vou viver. Não, eles tentavam misturar, e aí a coisa ou se tornava muito asceta, isto é, a pessoa exagerava na dose. Então, por exemplo, o Evangelho ele combate a imoralidade, e a maior expressão da imoralidade é prostituição, é lascívia, principalmente as prostitutas cultuais que existiam naquela época. Então, o Evangelho ele fala que a imoralidade é errado. Aí a pessoa se convertia, ele já, se estava casado, ou até os pais não queriam entregar as filhas no casamento, porque automaticamente e consequentemente elas teriam sexo. Então, eles passavam de uma coisa ruim, mas não paravam no equilíbrio, ia para o outro lado. Então, começavam a trazer esse sincretismo que trazia tanto o legalismo exagerado, como também a libertinagem. Então, a coisa não foi fácil, né? Paulo vai escrever essa carta por causa dessas resistências que havia e as dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. Se a gente for ver bem, talvez a gente não tenha uma experiência numa dose cavalar como a igreja de Corinto tinha. Mas isso é uma coisa comum nos nossos dias. A igreja de Corinto representa muito o que a igreja cristã em todos os países enfrenta.
cada lugar com uma dose maior ou menor, mas é praticamente isso que vivemos, né? E aí, muitas vezes, pessoas ingênuas ou sérias querem moralizar algo e passa por um outro lado, que é o legalismo, né? Ou se a graça de Cristo é tão fantástica, então, se você creu em Cristo, pode viver a vida que você for. Essa é a ideia do antinominalismo. Isto é, não existe regra depois que você se converte a Cristo, porque o espírito é salvo e a carne é fraca. Então é uma confusão, uma bagunça que tem. Hoje, capítulo 2, versículo 1 ao 16, é um capítulo inteiro, nós vemos que Paulo veio falando, né? Olha, as divisões são bobeiras. Se você está se dividindo por causa da eloquência, da forma de expor a mensagem, que é mais importante do que a própria mensagem, então, se você valoriza o próprio Paulo, valoriza Pedro, ou Apolo, mais o jeitão deles pregarem, que eram diferentes. Pedro talvez falar mais das experiências que ele teve com Cristo, as burradas dele, as pisadas na bola. Apolo já era um cara entusiasmado, com várias comparações. Paulo já era mais racional. Então, para a igreja de Corinto, eles não estavam deixando de lado a consciência da essência da mensagem e valorizando o jeitão, a forma de expor essa mensagem dessas pessoas, das pessoas proeminentes da igreja de Corinto. E Paulo fala assim, olha, então as pessoas começaram a dizer, eu sou de Paulo, sou de Cefas, eu sou de Apolo, e Paulo fala, olha, isso é bobeira. Se vocês estão dividindo por causa da forma, do jeitão de expor a mensagem, isso não é certo. Porque eu, Paulo, Pedro ou Apolo não morremos. Cristo, por acaso, está dividido? Não, não está dividido. Então, tinha até algum grupo que falava, não, nós somos de Cristo, nós não nos sujeitamos ao ensino, à pregação de ninguém. Então, esse grupo ia exageradamente para o outro lado. Não ouviam nem Paulo, nem Pedro e nem Apolo. Então, Paulo fala, Cristo não está dividido. E depois Paulo fala que, olha, um outro argumento que ele fala que as divisões são bobeiras, é que no meio da igreja, a maioria das pessoas eram pessoas simples, não eram pessoas notáveis, nem de nobre nascimento, nem era poderoso, nem era rico demais. Havia, mas essa não era a maioria. Então, já que eles valorizavam tanto esses grandões, falavam assim, mas então vocês estão indo contra vocês mesmos. É como se Paulo estivesse dando um espelho para eles. Olha quem vocês são. Olha quem Deus valoriza. Olha quem Deus escolheu. Olha quem Deus chamou. Então, na última mensagem, a gente viu que Deus chamou. Deus ofertou, Ele chamou em primeiro lugar todas as pessoas, mas tanto simples ou poderosos, nobre nascimento, rejeitam a Deus, então aí ele escolhe. E ao escolher, a maioria não são esses poderosos que a igreja valorizava. E para quê? Para que um dia todos esses poderosos que desprezam a Deus, esses sofisticados da vida, tanto em posição social, posição familiar ou em matéria de governo, tem domínio sobre as outras pessoas, que rejeitam a Deus, que desprezam a Deus, Deus chama os que não são, para naquele dia do encontro e no julgamento de Deus, ele envergonhar aqueles que são. Então vai ficar uma coisa muito, a pessoa não teve tudo, rejeitou a mensagem do Evangelho e naquele dia do encontro com Deus será reduzido a nada e será rejeitado por Deus, e aquelas pessoas sobre que eles tiveram poder, manipularam a vida dessas pessoas do jeito que queriam, vão ser chamadas vinde benditos do meu Pai. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo vai falar então qual que é a essência do Evangelho, do que o Evangelho é diferenciado de toda a sofisticação ética, de proposta de qualquer estilo de vida. O que é a sabedoria? Sabedoria é muito mais do que você acumular conhecimento. É você, primeiro, ter um conhecimento
e achar que esse conhecimento ele é verdade, e aí, por causa do que esse conhecimento ensina para você, você redirecionar a sua vida. A sabedoria é isso, é redirecionar a sua vida, viver corretamente de acordo com o que você aprendeu nessa sabedoria e chegar no final da vida, olhar para trás e ter dado certo. Tanto que se passou, como no ponto crucial da sua vida, ter dado certo. Então, cada um segue uma certa sabedoria. Tem pessoas que tentam seguir 10 opções de sabedoria, e muitas vezes uma controversa a outra. Mas, por exemplo, no caso da sabedoria bíblica, é quando a gente, em primeiro lugar, reconhece que existe um Deus, reconhece que nós somos criados por Deus. Isso é conhecimento, e diante desse conhecimento, nós descobrimos na Bíblia que nós somos pecadores, tivemos uma separação de Deus, mas Deus, na sua graça, no seu amor, vem e envia o seu Filho, ele morre por nós, e aí aquele que crê será salvo, terá uma vida com Deus, e quando ele voltar, vamos estar com ele, aqueles que creram. Aqueles que não creram vão seguir o seu caminho, e de agora julgamento, porque estavam com a ira de Deus sobre a terra. Então, quando você tem esse conhecimento, esse conhecimento se torna sabedoria para você. Você vai ter uma ética e você vai tentar viver de acordo com essa ética para você. Então, você descobriu que pela fé você é filho de Deus, então como se comporta um filho de Deus? E agora, quando você passa sofrimentos na vida aqui, você diz, puxa, eu sei que Deus existe, que Ele cuida de mim e que Ele quer que eu viva glorificando a dele. Então, como você sabe, você coloca isso como sabedoria, então você vai agir, vai tomar uma posição de glorificar a Deus mesmo no sofrimento. E você vai ter esperança de que um dia, mesmo que a sua vida termine, ou de repente Cristo venha, você vai viver eternamente com Deus, perdoado, livre do pecado. Sabedoria é isso. É direcionar, é colocar a sua vida em cima de um conhecimento, crendo que aquilo é verdade, e viver coerentemente com aquilo. Então, tem pessoas que creem que eu posso viver a vida que eu for aqui, quando a morte vier, eu vou ser expurgado. Expurgado no sentido de a minha existência, ela vai se passar por um limbo, onde é como se tivesse, né, não sei se faz queijo, coalho com isso, né, coloca assim e fica saindo toda a água ali até ficar só o produto ali. Tem alguns que acham que é isso, é o limbo, é o chamado purgatório. Então a pessoa, eu quero agradar a Deus, mas eu gosto mais disso aqui, mas eu sei que quando eu morrer, eu tenho essa chance ainda. Tem pessoas que falam, não, quando eu morrer eu estou livre do corpo, então agora o espírito é salvo. Então a pessoa vai abusar de tudo que tem de prazer aqui e acha que isso é uma separação. Outros, e a maioria das pessoas hoje vivem, é a ideia do nihilismo. Olha quanta palavra para você, Fabiano. Nihilismo. É a ideia de não existe nada além depois da morte. Então, se eu descubro e reconheço que isso é a verdade, que isso é certo, então, como que eu vou viver a minha vida? Eu posso viver de qualquer forma, do jeito que eu quiser. Se eu quiser viver assaltando, a única preocupação minha é de não ser pego, não ser preso. Se eu quiser viver uma vida assim que não tenha muito dor de cabeça, eu vou tentar viver ela corretamente, mas sempre voltado para mim, nunca com a preocupação de que quando eu morrer eu tenho que prestar algum julgamento. Então, isso é sabedoria. E aí Paulo fala que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é o Evangelho. E aí a pergunta que fica é, qual é a essência, quais os pilares que sustentam o Evangelho? Vamos começar a dar uma olhada? Em primeiro lugar, Paulo fala que a essência do Evangelho apresenta Cristo crucificado. Isso era um absurdo para os gregos, para aquela população. Como? A sabedoria é apresentar um cara
podre, crucificado, porque era a pior morte para um criminoso. Como que isso é sabedoria e ainda vem de Deus? Não, a gente tem que apresentar alguém que tem um estilo de vida que seja imitável, que seja alguma coisa boa, nobre, poderosa. Não. A essência da sabedoria, o primeiro pilar da sabedoria é apresentar um homem que é considerado tanto pelos romanos, como pelos judeus e também pelos gregos, como um criminoso que sofreu uma morte exemplar de um cara podre, de um cara ruim. Como assim? Então, Paulo fala que o primeiro pilar, a primeira essência, aspecto da essência do Evangelho é Cristo crucificado. Era um absurdo para aquelas pessoas. Veja o que Paulo fala. Uma coisa que eu gostaria que vocês observassem, vai ter algumas palavras aqui com sublinhado. É interessante que nos primeiros versículos, Paulo vai usar essas palavras, ou os verbos que ele vai falar, na primeira pessoa do singular, isto é, ele. Depois do versículo 6, ele vai falar nós, ele muda. E a gente vai perceber o porquê que Paulo fala isso. Olha só como Paulo fala. Aqui é uma interessante. No capítulo 1, no versículo 1, Paulo fala: eu, apóstolo, chamado por Deus. Depois ele vai falar de sócio, ele fala o irmão sócio. Isto é, Paulo tinha um chamado, e isso não era a grandiosidade dele, esse chamado, esse título que ele tinha, não fazia ele ser diferente dos outros. O que ele era, ele pertencia à família de Deus, como Sóstenes, e agora, ao escrever para os coríntios, ele não vai falar, ele não vai chamar eu, o grande apóstolo, não, ele fala, irmãos, nós estamos juntos nessa, somos iguais diante de Deus. E ele fala, irmãos, quando, entre aspas, entre parênteses, eu estive com vocês, o verbo está aqui na primeira pessoa do plural. Paulo está falando, quando eu cheguei aí em Corinto, agora ele está em Éfeso, mas quando eu estava ali com vocês, o tempo que eu gastei com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus. Mais para frente a gente vai saber o que é, por que é esse mistério. Mistério não é alguma coisa assim estranha ou aterrorizante. Nós vamos ter um conceito do que é mistério na Bíblia, né? Então ele fala, quando eu estive com vocês anunciando o mistério de Deus, como que Paulo fez isso? Ele falou, não fiz com ostentação, isto é, cheio de sofisticação, lá de cima. Não, Paulo sentava e estava junto com aquelas pessoas. Ele fala, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, usando palavras sofisticadas e só para impressionar e lacrar ou seduzir, não com muita racionalidade ou com muita coisa experimental, não tentando embromar as pessoas. Ele fala assim, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha passado por Atenas, ele sabia que ali em Corinto ele ia enfrentar o mesmo problema. Ele fala, porque eu decidi nada saber, isto é, nada fazer conhecido, nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então, o primeiro pilar do Evangelho, a primeira essência do Evangelho, é Cristo crucificado. Agora, por que Jesus, que os Evangelhos sempre têm duas partes. A primeira parte é a parte terapêutica de Jesus. Por que existe a parte terapêutica? A primeira parte dos Evangelhos sempre tem essa parte terapêutica. Jesus curando, Jesus andando sobre águas, fazendo milagres, discursando. Por que os Evangelhos têm isso? Isso são apresentados como sinais. Todo sinal ele aponta para alguma coisa. E esses sinais apontavam para quê? Apontavam que aquele homem que está ali pregando, ensinando, vivendo entre eles, ele é um homem, é percebível. Ele comia, ele dormia. Ele era uma pessoa normal, não era uma pessoa assim que andava a 1 metro de altura do chão, e, sabe, a voz era uma coisa. Não,
quando estava andando ali, ele suava também, ele tinha fome, ele ia no banheiro, ele dormia, sentia frio. Então, tanto o Evangelho de Lucas prova claramente que aquele homem, aquela pessoa que eles viram ali, eles tocaram na mão dele, eles abraçaram, choraram juntos. Ele apanhou, ele sofreu. Então, todas as provas de que visíveis que os discípulos nunca questionaram isso, nunca tiveram dúvidas. Ele é um homem. Perfeitamente. Lucas vai falar, ele era um homem perfeito, 100%. Ele não era um holograma, não era uma imagem que surgia assim, não. Eles andavam, não perdiam ele de rumo. Ele sentia fedor de suor, normal. Só que quando Jesus faz os milagres, então esses milagres, essas curas, eles são sinais. Por quê? A evidência de que ele era homem não precisava existir, mas os sinais, eles apontam para o quê? Que Jesus é Deus. Porque Jesus vai fazer milagres semelhantes àquelas manifestações, às teofanias de Deus no Antigo Testamento. Deus alimentou o povo do deserto, Jesus Cristo vai multiplicar os pães. Deus ressuscitou pessoas lá, Jesus Cristo vai ressuscitar. Então, são milagres que os profetas não fizeram e que somente Deus fez. Então, a evidência plena de que aquele homem é Deus. Então, os evangelhos, o evangelho vai mostrar esse homem, Deus, crucificado. Como assim? Se ele é homem e aí ele dá o sinal que ele é Deus, é só sucesso. É só os discípulos, cada vez que vinham algum sinal mais assim intenso de Jesus, e eles começavam a somar, por exemplo, o dia que alguns discípulos foram com Jesus no monte e ele se apresentou lá como que é o nome? A transfiguração, os discípulos, agora tenho certeza. E Jesus perguntou, que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Agora a bola está conosco. Agora vamos purificar a nação de Israel, vamos tirar os romanos daqui, vamos nos libertar a nação, vamos implantar o reino. Quando Jesus entra em Jerusalém e a multidão colocando folhas de palmeiras e ramos e lenços e panos no chão, e bendito que vem em nome do Senhor, ele é o Messias, os discípulos falam, nós vamos tomar posse do reino, nós vamos ser os seus ministros amanhã. Todas as evidências de que se ele é homem e ao mesmo tempo ele é Deus, ou um grande homem usado por Deus, agora é só sucesso. E aí quando Jesus vai e começa a trazer aquela linguagem que era necessário que ele morresse, que faria uma terrível coisa com ele, para os discípulos não se assustarem, não fugirem. Pedro, o que ele tomou? Por que ele está tão mal assim? Por que ele está com essa linguagem? É amanhã, vamos tomar posse. Então, essa ideia de que Jesus é homem e é Deus, mas é apresentado no Evangelho como alguém crucificado, é uma loucura. E Paulo fala assim, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Por que Paulo afirma aqui que nesse tempo que ele teve com os coríntios, que apresentou nada mais, tudo era ilustração, o Antigo Testamento, ele pegava uma coisa lá, ele pegou Isaías, ele pegou vários salmos de Davi, mostrando que era necessário que o Messias fosse crucificado? Por que essa mensagem que Paulo trouxe aqui em Corinto, ele fala que o tempo que ele teve ali foi em fraqueza, temor e grande tremor. Fraqueza é quando você sente assim, parece que as pernas não sustentam você. Temor é um medo, né?
E tremor é quando esse medo toma conta. Você gagueja, você não consegue, você esquece. Por que Paulo fala que ele pregou Cristo crucificado e, ao fazer isso, ele fez com fraqueza, temor e tremor? Será que os corintianos apavoravam ele? Nós vemos Paulo como uma pessoa de muita coragem, experiência de pregar em público, um raciocínio fantástico para defender as ideias. Mas por que ele fala que foi com fraqueza, temor e grande tremor? Não era tanto quem estava diante dele, mas é pela responsabilidade que ele tinha. O apóstolo é o navio que leva uma mercadoria de alguém para outro lugar. É uma responsabilidade. Quando algo é seu, você toma cuidado e qualquer coisa der um problema, dá jogo. Mas quando é de outra pessoa, dá um nervoso, porque as possibilidades de acontecer algo errado é muito grande. E você, responsabilizado, enviado por outra pessoa, você tem que prestar contas. E Paulo recebeu uma missão, uma incumbência de levar a mensagem de Deus, que era contra toda a lógica humana, para as pessoas. Então ele tinha que tomar cuidado com o tipo de palavra que ele ia escolher ao falar. Cuidado para que a sua mente não somente resistisse à tentação de fazer com que a mensagem fosse aceita pela sua habilidade pessoal. E aí desce a ideia de alguma coisa errada. Eu já tive várias experiências assim de pregar uma mensagem e depois as pessoas virem comentar algo. Eu falei, mas eu não falei isso. Aí a pessoa repete, eu falei, não, você está certo. Eu usei palavras que deu essa ideia. Eu acho que eu já comentei com vocês, eu com a Rosana não podia ter filhos. A gente estava achando que estava tudo funcionando, mas os filhos não vinham. E aí eu estava pregando lá em Botucatu, na igreja lá tal, e num certo momento estava falando que é a questão da esperança, alguma coisa que é quase impossível e de repente se torna real. Eu falei, um exemplo. Vamos supor que eu chegue em casa e a Rosana chega assim com um papelzinho, com alguma coisa. Olha, estou grávida. É a boa notícia. Lá Isaías fala assim, no vale da sombra da morte brilhou uma grande luz. Isso é, algo que era impossível, de repente aconteceu. E eu falei, um exemplo aqui é como se eu chegasse em casa e aí a Rosana tivesse um exame e falasse, estou grávida. Terminou o culto, uma irmã veio, parabéns. Falei, parabéns por quê? Não, porque vocês estão grávidos, né? A Rosana está grávida. Falei, não. Então, ao comunicar as coisas, muitas vezes a nossa cabeça está funcionando, mas as palavras podem proferir palavras, ou não todas as palavras necessárias, que pode dar uma ideia errada. Nós vamos ver essa questão aqui daqui a pouco. Então, Paulo fala assim, quando eu estive com vocês, eu sofri para que vocês não entendessem nada errado a respeito de Jesus. Para que vocês pudessem entender claramente a respeito de Jesus. Que nada fosse influenciado pela minha forma de pensar, pelo conhecimento que eu já aprendi, que nada afetasse a essência do Evangelho, que é Cristo crucificado. Veja o que Paulo fala, continuando isso aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E se tinha uma coisa que os judeus eram bons, e Paulo estudou com Gamaliel, um dos mestres mais brilhantes do judaísmo, era a capacidade de persuadir. Por que os judeus são ricos? Eles têm uma capacidade. Se você vai vender alguma coisa para o judeu, você sai comprando alguma coisa deles. Essa capacidade
discutir, de argumentar. Então, Paulo fala assim, quando eu fui com vocês, eu nem usei dos gregos, nem da minha cultura, nada que fosse persuasão simplesmente. Então, Paulo lutava com temor, com fraqueza e com tremor, para que a mensagem, a essência do Evangelho, não fosse prejudicada em nada. Ele fala assim, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a ideia do texto aqui parece que Paulo, quando chegava na igreja, quando pregava ali para eles, era só malabarismo de poder, como se fosse um grande mágico. Não. Sabe do que ele está falando aqui? Que o Evangelho não era somente uma mensagem intelectual, mas o Espírito e poder aqui, porque a essência do Evangelho é que Cristo é crucificado e Ele ressuscitou. E esse Evangelho traz o perdão de Deus, a ressurreição espiritual, a regeneração. Nós cantamos uma música que fala, regenerou o nosso coração. E quando a pessoa crê, o coração é regenerado. E quando o coração é regenerado, uma nova vida surge, totalmente diferente. É isso que é arrependimento. É mudar o rumo, mudar a direção da vida. Você, com todo o seu pensamento, seu coração, você está seguindo uma rota, porque você conhece como que é a vida, e você segue aqueles princípios e vai naquela direção. De repente você encontra o Evangelho. E você percebe o que está errado e o que está certo. E você percebe que aquela rota está errada. Então, primeiro o reconhecimento é que essa rota de vida está errada. Mesmo que você esteja fazendo algo que parece ser certo aos olhos de Deus. Era o que Paulo está fazendo. Ele estava perseguindo os cristãos, os judeus que estavam crendo em Cristo, porque eles achavam que estavam se desviando do povo de Deus. Estavam trazendo para o povo de Deus coisas ruins. Mas quando ele encontra Cristo ressuscitado, ele se arrepende, ele muda a sua rota. E agora ele vai alinhar, ajustar, equilibrar sua vida diante dessa nova verdade que ele conheceu, que é Jesus Cristo. Então, a pregação do Evangelho não é somente um conhecimento de que Cristo morreu, mas ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou. Então é uma nova chance, é o regenerar de uma nova vida. E isso faz com que aquela pessoa mude totalmente a sua vida, tenha capacidade, algo que aos olhos humanos ninguém conseguiria. Então, quando Paulo fala assim, mas em demonstração do Espírito e poder, o que ele está fazendo? Eu preguei a Cristo crucificado para vocês e mostrei a minha vida. Se eu era um perseguidor, se eu me vangloriava na lei, se eu achava que somente os judeus eram salvos e aquele que deveria seguir a lei, agora ele está pregando que a salvação é pela graça, é pela fé, e agora ele tem o amor pelas pessoas. São mudanças tão radicais que somente Deus pode fazer. Então, a demonstração de poder era o testemunho de Paulo com a sua própria vida. Olhem a minha vida. Olha pelo que eu luto hoje. Alguns poderiam até falar, como em Tessalônica, falar, você surtou. E aí, ao conviver com Paulo, eles perceberam que Paulo estava mais lúcido do que nunca. Então, a demonstração do Espírito e poder é o testemunho de quem nós somos, da forma com que nós pensávamos, da forma com que nós organizávamos a nossa vida, e agora é totalmente diferente. O ser humano não consegue fazer as transformações na mente, no coração e no comportamento que o Evangelho faz. Se a gente olhar um pouquinho sobre a nossa vida, a gente vai perceber isso. Por que eu mudei a minha vida nessa direção e solidifiquei e plantei minha vida nessa direção? Coisa que não há ninguém que consiga produzir essa mudança, a não ser o Evangelho. Então Paulo fala, olha, a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, malabarismo de linguagem, de gramática, de chavões, de sofisticação,
de quanto eu conheço, mas a minha vida foi pregar Cristo crucificado e demonstrar como essa mensagem me mudou. É o Espírito que consegue fazer isso, é o Espírito que consegue regenerar. E por que ele fala que fez isso? Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo usa várias palavras aqui, na primeira pessoa do singular, eu. Que o Evangelho, pregar Cristo crucificado, ele tem a ver, em primeiro lugar, se houve mudança em mim. Você pode olhar na Bíblia e saber todas as informações sobre a pessoa de Jesus, o ministério dele, a crucificação dele. Você vai e prega. Mas se não houver testemunho de que houve mudança, isto é, o que eu era antes e o que eu sou agora, essas informações vão passar vazias. Vão ser mais uma sabedoria. Ah, como ele conhece. Sabe qual a melhor função de uma pessoa assim? Que só conhece informações, mas não teve o coração, não consegue demonstrar espírito e poder, isso é mudança do coração, ela será um bom guia turístico em Israel. Vai ganhar muito dinheiro, porque sabe tudo sobre Cristo, mas não vai conseguir fazer com que uma pessoa creia que existe um poder para regenerar uma vida. E as informações entram aqui, ficam um tempo na nossa cabeça, mas depois saem. Mas a transformação, o tocar do Espírito, a mudança, ela permanece e cresce. Então, em primeiro lugar, a gente viu que o Evangelho apresenta Cristo crucificado. A segunda base que sustenta, o segundo pilar que sustenta o Evangelho é plano eterno de Deus Pai. Não foi algo cultural que de repente começou a surgir e as pessoas se acostumaram, começou ali com as crianças, depois 2, 3 falam, 3, 4, 7, 10, 100, e se tornou uma cultura. Paulo fala que o Evangelho é algo planejado antes da fundação do mundo. Não foi algo idealizado. Vamos agir desse jeito? Em família, a gente muitas vezes começa a colocar algum certo padrão, um certo costume com os filhos. A gente cria um padrão que talvez nenhuma outra família tem. Em igreja, a gente cria um costume, um jeitão, que talvez nenhuma outra igreja tenha, ou que a gente pegou de uma outra igreja e traz para cá. Uma nação, ela cria a sua própria cultura. E isso, muitas vezes, pode se tornar até em lei. O Evangelho, não. É algo que foi planejado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse qualquer criação. Vamos ver como Paulo fala. Ele fala, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Isto é, esse conhecimento de Deus, Paulo fala que ele transmite para aquelas pessoas que foram aceitas por Deus. Maduro aqui não significa aquela pessoa que tá fazendo hora extra já sabe de tudo. Não, é aquela pessoa que foi aceita por Deus. Aquela pessoa que creu em Deus, automaticamente ela é madura diante de Deus, ela é perfeita diante de Deus. Naturalmente, ainda falta coisas para melhorar. Mas Deus, quando olha para essa pessoa, vê a justiça de Cristo. Então ela já foi aceita por Deus. Ela não precisa melhorar, abandonar um monte de pecados para depois ela ser aceita por Deus. Na hora que ela creu, ela é aceita por Deus. Então ela é madura. Então o que Paulo fala? Então aqui ele vai mudar, já não é mais eu. Ele fala, no entanto, nós transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Quando uma pessoa crê, ela passa a ter o privilégio e a capacidade de assimilar a verdade do Evangelho. E olha só que coisa interessante que explica por que Paulo falava em temor, tremor e fraqueza. Porque ele vai usar 2 vezes aqui, uma outra vez está lá embaixo, a palavra transmitimos. Ele se coloca no papel, e por isso que ele é apóstolo, de alguém que transmite. Você tem a energia elétrica fabricada, né, que surge numa hidroelétrica.
E como que ela chega na sua casa e consegue ligar a sua televisão? Hã? Há uma necessidade de algo que transmita. A transmissão é o uso de algum meio. Se esse meio for corrompido, se esse meio não for ideal, ou o meio vai se arrebentar, então por isso que muitas vezes quando a gente usa uma extensão de tomada que não está boa, está errado, ou a energia não chega, ou o próprio meio se arrebenta. É estraçalhado. Então, o que Paulo está falando, quando ele usa a palavra que transmitimos, significa o quê? A mensagem não é nossa. Ela foi criada, ela é de alguém. E essa mensagem precisa chegar em algum lugar. Nós só transmitimos. E aí que ele vai falar que ele foi escolhido para fazer essa transmissão. E existe uma responsabilidade muito grande para que essa transmissão seja bem feita e a energia que é fabricada lá chegue certinha aqui no ponto final. É a mesma coisa, né, quando tínhamos o uso de rádio. Né? É que eu tive esse privilégio, mas eu morei em sítio com a família do meu pai, então a gente ficava lá no rádio pegava um pouquinho. Aí tivemos aquelas TVs com antenas. Aí alguém tinha que subir, mais para a direita, mais, aí, passou. Por quê? A transmissão era perfeita, né? A produção era perfeita, mas o meio de transmissão ainda não era perfeito. Então a gente tentava ajustar o receptor, mas o problema estava na transmissão. O receptor era perfeito, era ideal. Então Paulo fala aqui, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Os que são maduros, eles conseguem entender, porque eles foram regenerados. Ele vai explicar um pouquinho mais para cá, o que é ser maduro. Não, porém, a sabedoria desse mundo. Nós não transmitimos a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. A tentação nossa é replicar essas ideias assim sofisticadas que estão sendo elaboradas por aí. E Paulo fala, mas vai ser reduzido a nada, por que eu estou reduplicando, transmitindo isso? Agora, aquilo que vai permanecer, eu fui chamado para transmitir isso. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. O que é mistério? É a sabedoria que estava oculta e que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. O que significa a palavra mistério? É que até aquele momento da vinda de Jesus Cristo, era algo como estranho. Né? Davi falava que o Messias precisava morrer, Isaías falava que o servo do Senhor iria morrer. Aí os judeus achavam aquele negócio meio absurdo, mas como alguém que vai nos libertar vai sofrer e morrer? Alguém que vai nos libertar tem que ser um cara, né, o He-Man, o Schwarzenegger, alguém poderoso, maior do que Moisés, maior do que Davi, maior que Sansão, melhor que os profetas. Tem que ser esse cara. Então, os versículos que falavam, que profetizavam que o servo do Senhor, o Messias, era um sofredor, que arrancariam a barba dele, que machucariam as costas dele. Não. Isso aí deve ser ao povo de Israel, que sempre sofreu. Não pode ser ao Messias. Então, o Evangelho, mesmo profetizado no Antigo Testamento, era uma coisa que as pessoas não enxergavam. O próprio Jesus, assim, diante das autoridades que estão assim assustadas, como Jesus Cristo reivindicando para si que ele era o Filho de Deus, Jesus Cristo fala para as autoridades, os líderes religiosos da nação de Israel, eu não sei por que vocês estão tão assustados. Olha, vocês estudam as Escrituras, vocês são mestres, vocês são doutores nas Escrituras. Vão lá, elas falam de mim. Então,
Mesmo que as escrituras do Antigo Testamento falassem a respeito de Jesus, era como se fosse um mistério, alguma coisa que parecia que estava encoberto, que somente os iluminados conseguiam entender. Mas não. É por causa que a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria humana. É o que Paulo fala aqui, olha. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, que eles não conseguiam ver, e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então, para alguns, Jesus Cristo surgiu, iludiu algumas pessoas, fez algumas mágicas e está querendo implantar alguma coisa nova que vai destruir a nação de Israel. Só que desde Adão, Deus estava falando a respeito de Jesus. Quando Adão pecou, Deus falou, olha, eu vou trazer o Redentor da humanidade. A serpente vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Esse é o Evangelho. A gente chama de proto-evangelho, isto é, o Evangelho antes de todas as coisas. Mas antes de Deus falar isso para Adão, Deus já tinha planejado, antes de criar Adão. Essa é a sabedoria de Deus, que quando ela é pregada para aquele que é maduro, aquele que é salvo, então você redireciona, você crê, e você redireciona a sua vida e transfere para a sua vida essa forma de pensar, essa forma de viver. Agora, com esperança, com certeza de que seus pecados foram perdoados, com certeza de que, mesmo que haja a morte, você vai ter a ressurreição, vai estar para sempre com Deus, vai ter uma nova vida com Deus. Veja que Paulo continua falando no versículo 8: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Se lembra que as divisões na igreja era porque o pessoal valorizava os poderosos, nobres de nascimento? Ele fala, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. De quem Paulo está falando aqui? Ele está falando de Pilatos, está falando de Herodes, e está falando de Caifás, o sumo sacerdote. Pessoas que tinham tanto poder, tanto conhecimento, tanta autoridade, nobre nascimento, era da nobreza, no caso de Herodes, que era transmitido de filho para filho o status de poder. Pilatos, que era a autoridade romana, que ele tinha poder sobre os judeus. E Caifás era um governante judeu. Eram os mais bam. Se eles, mesmo o Evangelho, a sabedoria, sendo criada por Deus antes da fundação do mundo, isto é, que o seu filho viria, se encarnaria, morreria e traria a salvação, e as pessoas regulariam a sua vida por essa sabedoria, esses poderosos, por serem poderosos, mesmo sendo sofisticados, eles não conheceram. E Paulo fala, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O Evangelho não tem nenhuma ligação com a sofisticação humana, nobreza, poder ou autoridade religiosa. Não tem. Tem nenhuma ligação. Porque se tivesse, os melhores daquela época não crucificariam. Pelo contrário, eles desejaram. Eles fizeram de tudo para que a morte de Jesus, toda a ilegalidade aconteceu para que Cristo fosse crucificado. E aí, Paulo vai citar um versículo que até eu coloquei em várias línguas hoje. E aí Paulo fala, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Conhece esse versículo? Você consegue contar quantas vezes você ouviu esse versículo? Como esse versículo é usado? Quando você gosta de falar para alguém, ou você gosta de ler, o que isso produz em você? Qual a ideia desse versículo? Segurança,
Esperança? Esperança do quê? Hã? Mas sabe do que esse versículo? Qual a ênfase desse versículo? Não está nas coisas que estão para vir. Inicialmente, quando a gente isola esse versículo, a gente pensa assim: olha, a gente não tem ideia do que vai ser lá. A gente sabe que tem ruas de ouro, mas são avenidas. É um Shinkansen de ouro, é trilho de ouro. A gente começa, a ideia do texto, olha, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado. A ênfase desse versículo está mais na pessoa de Deus, mais naquilo que Deus de antemão preparou para nós. E a ideia é que Deus preparou no passado, mas ninguém conseguiu saber isso. Isto é, o Evangelho não é uma elaboração do coração humano. É algo somente criado por Deus. Não foi o homem que fez o planejamento de como o homem podia voltar-se para Deus, como que Deus podia consertar o problema do homem, e coloca lá um contrato e leva para Deus, assina aqui, isso aqui é a melhor ideia que o senhor tem para... Isso daqui, sabe o que chama esse processo? Do homem elaborar todos os critérios, a listar de como todo mundo devia seguir e chegar para Deus e falar, bate o incã aqui. Sabe o que chama esse processo? Religião. Religião é isso. Então, mas só que eles não chegam até Deus, porque nem sabem quem Deus é. Eles elaboram, criam imagens, ou criam ideias fictícias de como que seria Deus, um panteão de Deus, Deus para isso, Deus para aquilo, e aí colocam algumas pessoas que são mais meio biruta até, que se tornam os sacerdotes deles, da população com esses deuses. Então se cria religiosidade, e geralmente impondo sobre os homens um peso muito grande, para que ele mereça o favor dos deuses. E o que Deus preparou, nunca o homem podia pensar, elaborar. E não somente isso, além do homem não conseguir, a humanidade não conseguir pensar esse plano de Deus enviar, primeiro Deus ser trino, e o Filho se encarnar, viver entre nós e morrer, isso é loucura, é escândalo, é absurdo. Além da humanidade não conseguir elaborar esse plano, e como Deus preparou esse plano antes da humanidade, antes da criação, o homem, por si só, não consegue ir lá e entender isso, saber, descobrir isso. Ninguém. Então, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos tão incapazes, isso por causa do pecado, de elaborar, mas também de investigar e saber por nós mesmos. E o que Deus preparou é a pessoa de Jesus Cristo. Está certo, é verdade que nós não conseguimos saber todos os detalhes do que vai ser no futuro, das coisas boas que vamos ter. Não dá nem para ter ideia disso. Mas o que está falando aqui é de Jesus Cristo crucificado. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, e foi Jesus. E Deus nos amou antes da fundação do mundo. Esse texto é uma repetição do Isaías 64:4, que a ênfase está na pessoa de Deus. Isaías está falando, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz uma coisa dessa? O texto aqui é para a gente ficar de boca aberta com essa estratégia de Deus, com essa ação de Deus. E a gente ficar admirado que o próprio Deus enviou o seu Filho para ser crucificado, para que somente pela fé, quando eu creio nele, eu sou absolvido de todos os pecados e ele me dá uma nova vida, me restaura.
é para a gente ficar admirado, falar, que Deus é esse? Não tem um Deus igual. Alguém poderia ler Isaías 64:4? Parece que até está muito diferente do texto aqui, mas ajuda a gente a entender. Porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que neles esperam. Viu aí que com Isaías está bem claro. Nunca se ouviu um Deus semelhante a ti, que faz algo tão fantástico para aqueles que esperam nele, para aqueles que vão crer nele. Fala porque desde o começo. Desde o começo. A ideia antes até, né? Então, a primeira ideia da essência do evangelho puro e simples, apresenta Cristo crucificado. Se tirou Jesus Cristo crucificado, ele se torna uma mensagem de autoajuda, qualquer outra coisa. A mensagem do evangelho crucificado é que eu sou pecador. E eu morri com Cristo. Cristo morreu por causa do meu pecado. Em segundo lugar, o evangelho é plano eterno de Deus. Não é uma elaboração, não é um esforço, não é uma estratégia minha de conseguir agradar a Deus. Em terceiro lugar, o evangelho é revelado pelo Espírito Santo através das Escrituras. E aí vem o complemento desse versículo que a gente estudou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja agora como versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós. Nem ouvidos ouviram, nem nada, ninguém conseguiu penetrar e saber. Então, o homem é incapaz de conhecer esse plano. Só que no versículo 10 fala, Deus, porém, revelou. Isto é, algo que era impossível ao ser humano, agora está plenamente sabido. Deus, porém, revelou isso a nós. Quem é esse a nós aqui? Inicialmente, pode ser o grupo daqueles que foram chamados para estar com Jesus, que tiveram todas as evidências diante da fuça, diante do nariz, diante dos olhos, de que Jesus Cristo era homem e era Deus, e que Jesus Cristo proclamou e chamou eles. Então, em primeiro lugar, essa revelação. Revelação aqui é quando a cortina se abre. Vamos supor que tivesse uma cortina aqui, ela se abrisse e a gente nunca tinha visto aqui. Então, a gente, tem um piano, tem um púlpito, tem uma bateria, tem uma caixa de som, tem uma mesinha. Então, revelação é isso, é descortinar. Então, Deus descortinou quem Ele é e o plano dele, em primeiro lugar, para os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus, viram Ele falar, receberam o ensino, receberam toda a revelação. Mas aí, esse nós foi se expandindo. Outras pessoas se tornaram discípulos e objetos dessa mensagem, foram crendo, e ao crer, recebem o Espírito Santo, e se tornaram porta-vozes, começaram a transmitir a mensagem. A coisa foi tão gostosa no começo, que lá em Jerusalém começou a se converter 3.000, 5.000, a igreja começou a ficar tão legal, e gostando, e tinha a comunhão de casa em casa, tinha um amor, não tinha ninguém que sentia nenhuma necessidade, estava um céu aqui na terra lá em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Deus permite uma perseguição. Por quê? Para eles saírem, para eles transmitirem, para eles levarem, testemunhando com a sua própria vida, que o Messias já veio, já morreu por eles, e tinha transformado a vida deles. Então vem uma perseguição para eles saírem de Jerusalém. E eles foram em tudo quanto é lugar. Daí Deus chama Paulo, e Paulo vai em tudo quanto é cidade pregando, transmitindo o Evangelho. E chegou até o Japão através de nós. E aí Paulo fala, Deus, porém, aquilo que Deus preparou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o ser humano não consegue se apropriar dessa verdade, Deus então revela a nós, os apóstolos, os discípulos, e depois a toda a igreja, eles saíram transmitindo, e ele fala, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que Paulo está falando aqui? Essa revelação
acontece no momento que a gente crê no Evangelho, que o Espírito Santo vem e nos convence dessa verdade, porque de nós mesmos a gente não vai conseguir, então o Espírito Santo vem e nos convence, nos dá ilumina a nossa mente para a gente entender, a gente crê, o Espírito Santo vem, nos sela e nos dá capacidade agora para falar dessa verdade. E ele fala, aquilo que Deus planejou pertence ao íntimo dele. Ninguém consegue penetrar no íntimo dele. Mas como o Espírito de Deus, como o nosso Espírito conhece, só o nosso Espírito conhece quem nós somos, não é? Nós expressamos não toda a verdade. Aquilo que está na nossa cabeça, as nossas motivações, os nossos sentimentos, algumas vezes as pessoas olham para você está fazendo assim? Estou. Mas pode ser verdade, mas tem muita coisa que ninguém sabe de nós. Mas a gente sabe que sabe. Por quê? O nosso espírito memoriza essas coisas. Somente o nosso espírito nos conhece. Ninguém nos conhece plenamente. Então, Deus, o seu espírito, conhece todas as coisas, as profundezas de Deus. E aí, quando esse espírito vem para a nossa vida e faz morada em nós, nós passamos a ter capacidade de entender as coisas de Deus. Quer privilégio maior que esse? O Espírito de Deus habitar no nosso espírito e trazer esse conhecimento de quem Deus é para nós. Então, esse é o processo. Algo que estava planejado, estava no coração de Deus, Deus traz para nós, para que a gente entenda agora o Evangelho. É por isso que a gente se rende a Deus, tem essa transformação. Porque o Evangelho passa a nos pertencer e agora o nosso espírito com o Espírito de Deus começa a trocar ideias. E é aquilo que é loucura, é escândalo para as pessoas, para aquela pessoa que crê em Cristo e recebe o Espírito, passa a ter sentido, lógica. Passa a ser sabedoria. E você começa a tomar decisões contrárias às decisões que você achava que era certo antes. E até muitas vezes as pessoas vão falar, não, é loucura que você está fazendo. Ah, mas isso é o certo. Esse é o certo. Versículo 12. Novamente Paulo vai usar a primeira pessoa do plural. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Sabe, a coisa mais difícil, eu vou perguntar para vocês, a coisa mais difícil, a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que Jesus Cristo morreu por nós, a gente sabe que a salvação é pela fé, mas quando chega na área de que tudo isso, e o perdão, e a salvação, é de graça, como isso é difícil a gente aceitar. A coisa mais difícil do Evangelho que os judeus tiveram, esse carro, graça, não. É a coisa mais difícil. Não tem lógica. Como esse Deus tão santo e nós, miseráveis pecadores, de repente, Ele manda o seu Filho, Ele morre por nós, e agora é só eu crer nele que tudo é de graça. Não tem lógica. Eu fico inseguro. Não, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer aí? Não, é de graça. Como assim? Se existe uma doutrina nas Escrituras que é a mais complicada para nós, é a doutrina da graça. Que das doutrinas que tem a sola gratia, somente a graça, é a mais difícil de nós, como cristãos, absorvermos totalmente. A gente sempre vai acrescentar alguma coisinha para nos dar segurança. Eu dou o dízimo, então, eu dou o dízimo, sou salvo. Você corrompeu a graça.
Ah, eu frequento a igreja. Você corrompeu a graça. Não, eu fui batizado. Corrompeu a graça. Essas coisas são corretas, certas, mas não podem ser acrescentadas à graça. Paulo fala lá em Gálatas que qualquer pessoa que acrescenta qualquer coisa à graça é outro evangelho. É outro evangelho. Já não é o evangelho. Já não é a sabedoria de Deus. E essa pessoa que fizer isso deve ser considerado anátema, que quer dizer maldito, amaldiçoado, está debaixo da ira de Deus. Olha a coisa séria. Então, se o seu coração começar a pensar dessa forma, fala, espera aí, sai, show. Isso é maldição. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não a lógica, não a racionalidade do mundo. Versículo 14. Ora, a pessoa natural, aquela que não é cristã, ainda está presa pela sua natureza pecaminosa, não aceita as coisas do Espírito. É natural. A não ser que o Espírito Santo venha, convença, ilumine e regenere a pessoa, ela não vai entender, não aceita. É uma coisa inaceitável. Pode até entender, mas é inaceitável. Ela pode até concordar com você, ela pode dizer, ai, que bonito, mas não aceita. Porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. Há uma necessidade do Espírito Santo estar em nós para que a gente consiga não aceitar, entender. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Alguém conhece a mente do Senhor que possa instruir ele? E olha só como termina esse versículo. É pouco ou quer mais? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabia disso? Quando o Espírito nos convenceu, nós cremos nele, nós somos batizados com o Espírito Santo e hoje temos a mente de Cristo. Assustador, né? Qual que é a essência, os 3 pilares do Evangelho? O Evangelho apresenta Cristo crucificado. Qualquer outra mensagem pode ser como controlar suas finanças, como se dar bem com a sua esposa, sabe, mensagens tão legais, você sai animado, sai esperançoso, a como educar seus filhos, mas se sempre é assim, e não fala que a razão de você educar seus filhos, de você amar a sua esposa, é que Cristo morreu por você, é outro Evangelho, é sabedoria humana. O Evangelho é plano eterno do Deus Pai. É da mente dele. E ele compartilha isso conosco hoje. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através, hoje, das Escrituras. Quer conhecer o Evangelho? Vá nas Escrituras, porque o Espírito Santo revelou as Escrituras, fez esses homens escreverem as Escrituras, e a gente aprende do Evangelho, como estamos aprendendo hoje, através das Escrituras. E quando você for para as Escrituras, peça a ajuda do Espírito Santo, para que aquelas palavras saltem da Bíblia e venha entrar no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, e você tenha a sabedoria de seguir a Deus. Só uma recapitulação aqui, né? Qual é a essência da mensagem do Evangelho? Cristo crucificado, planejado pelo Pai e revelado pelo Espírito Santo. A Trindade em ação. O Evangelho é a Trindade em ação. Com o que a gente contribui aqui? Com o nosso pecado. Só isso. Com o nosso pecado. E Deus falou assim, lançando sobre ele todo pecado, toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, o que eu fiz aqui, está tarde já, eu fiz uma listinha para comparar a sabedoria humana e a sabedoria divina. Eu não vou comentar, mas vocês querem só que eu leia?
É um negócio interessante, acho que vai ajudar um pouquinho a fazer essa comparação, né? São algumas tabelas. Sabedoria humana do lado esquerdo, sabedoria divina do lado direito. Sabedoria humana é centrada no homem. Sabedoria divina é centrada em Deus. Sabedoria humana é racionalista e empiricista. A racionalista tem que ter prova, tem que ter evidência. Empiricista é a ideia de, não, é a minha sensação, eu experimentei isso. Então, aquilo que se prova é verdade, aquilo que eu experimento é verdade. Mas essa é a sabedoria humana. A sabedoria divina é revelacionista. Deus revela para nós. E essa revelação acontece no nosso espírito. Sabedoria humana é evolucionista. O homem está em evolução. Sabedoria divina é criacionista. Deus criou. Sabedoria humana, o homem é nada mais do que um animal. Um animal melhorado. Né? É a suprema coisa da evolução. Sabedoria divina, o homem é a imagem de Deus. Sabedoria humana, o homem é produto do tempo mais chance. Isto é, o tempo vai mudando o homem, e se ele tem uma chance, depende de onde ele está, ele vai evoluindo. Sabedoria divina, o homem é pecador por natureza. Então, a sabedoria humana, ela vê uma pessoa que não teve chance, viveu numa favela, pais pobres, então aquilo vai explicar ou racionalizar por que a pessoa é daquele jeito. Mas é difícil, que eles não conseguem engolir que mesmo uma pessoa, uma jovem, uma filha educada na nobreza, vai lá e faz mal para outra pessoa. Sabedoria humana, a ética, é sem absolutos, cada um faz o que era certo aos seus próprios olhos. Sabedoria divina, a ética é santidade. Nós temos um alvo, nós temos que buscar a santidade. Sabedoria humana, a ética é sobrevivência dos fortes. Quem é forte manda. A sabedoria divina, a ética é o outro. O outro está acima de mim. A sabedoria humana, salvação é desnecessária. Só faz do quê? Tem que aproveitar a vida aqui. Ser salvo, viver uma vida sem ser prejudicado. A sabedoria divina, a salvação é Cristo. Sabedoria humana, o propósito é felicidade, prazer. É o hedonismo. Sabedoria divina, o propósito é a glória de Deus, tanto aqui, na minha vida aqui, como na minha vida futura. Sabedoria humana, eu tenho o direito de ser feliz. E se alguém me impede, eu me julgo no direito de remover aquela pessoa que está me impedindo. Mas, quando eu acho que eu tenho direito de ser feliz, eu tenho o direito de remover, aí eu vou pensar, se eu remover, o que vai acontecer comigo? O que a lei vai fazer comigo? Então, muitos sofrem, e é o que Freud dizia, né? Quando você quer alguma coisa e você é impedido. Então, eu tenho sofrimento, tenho todos os transtornos, porque eu olho para a lei e percebo que se eu querer ser feliz do jeito que eu quero, eu vou ter que fazer alguma coisa que a lei que colocaram para me impedir de fazer alguma coisa ruim vai me prejudicar. Mas aí, quando surgem Christiane Richthofen, que quando os pais falaram para ela, olha, não namore um dos irmãos cravinhos, ela ficou tão triste, ficou tão irada com os pais, que combinou com os dois irmãos para virem à noite com um taco de beisebol e arrebentarem a cabeça dos pais. Percebe? A sabedoria humana, eu tenho o direito de ser feliz. Se alguém me impede, eu vou remover. Então, muitas vezes é isso que acontece quando os pais vão falar um não para os filhos, e os filhos agridem os pais, xingam, ficam irados, porque essa mentalidade está tão alinhada na cabeça deles. Agora, a sabedoria divina é privilégio servir. O Espírito Santo que está em nós, ele vai buscar o privilégio de servir o outro. Sabedoria humana, saúde depende da autoimagem que eu tenho de mim mesmo. Eu. Minha saúde, meu bem-estar, meu dia a dia depende da autoestima que eu tenho. Sabedoria divina, a saúde depende da imagem de Cristo em mim. Quando eu vejo que cada característica de Jesus Cristo está evoluindo, está crescendo em mim, eu me sinto mais saudável. Todos os aspectos, mental, físico,
porque Cristo está crescendo em mim. Sabedoria humana, ela visa só o prazer e liberdade sexual. É como se fosse cachorro em busca de oportunidades. Sabedoria divina, prazer é pureza sexual. Sabedoria divina é a ideia de pegue hoje, pague amanhã. Hã? A humana, né? Ok, obrigado. Então, a sabedoria humana é pegue hoje, pague amanhã. Sabedoria divina é viva sem cobiça e sem dívida. Ai, que dificuldade, né? Quando surge o cartão de crédito nessa mão. Sabedoria humana, gaste tudo em si mesmo. Sabedoria divina, dê tudo o que puder. Sabedoria humana, acho que é bom passar para o próximo. Sabedoria humana, não diga não, não contrarie o filho. E é interessante que a sabedoria é tão dominadora que, de repente, eles criam regras para impedir de você disciplinar o seu filho, de criar o seu filho na justiça. Sabedoria humana, quando cansar do cônjuge, troque. Sabedoria divina, case-se para toda a vida. Só terminando. Podemos obscurecer a mensagem do Evangelho quando somos o centro de nossas vidas. Então, quando ainda estamos muito apegados à sabedoria humana. Cristo vive em nós, Cristo está em nós, nós somos salvos, mas ainda gostamos de caminhar segundo a sabedoria humana. Nossa mensagem deve ser sempre Jesus Cristo e Ele crucificado e proclamado na dependência do Espírito Santo. Não há outro mediador, não há outra solução para o ser humano. Amém? Alguém quer fazer?